Fala, consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar de mais um caso de EQM ou experiência de quase morte. Esse fenômeno fronteiriço onde as pessoas correm risco de vida ou mesmo são declaradas mortas e ainda assim elas têm experiências em outras dimensões, encontrando às vezes seres que já faleceram e tendo uma nova visão em relação à vida e em relação à morte. Se você é novo aqui no canal, esse é o quadro Voltei para Contar, onde pessoas que não quiseram se mostrar publicamente e por razões pessoais preferiram se manter no anonimato, mas mesmo assim deram seus depoimentos para pesquisadores que estudam cientificamente esse fenômeno. Então, se você se interessa por temas como EQM, demais questões transcendentes que envolvem aí a pesquisa da consciência, o autoconhecimento, aqui no canal você vai encontrar muito conteúdo e muito vídeo interessante que vai ampliar o seu conhecimento, os seus saberes. Então, eu convido a você a se inscrever para que seja avisado dos novos vídeos, das lives e das novidades que sempre tem por aqui. E se quiser nos ajudar, por favor, curta esse vídeo, porque cada curtida é importante, porque assim o YouTube acaba divulgando esses assuntos para cada vez mais pessoas. E o caso de hoje é um caso que é diferenciado em algum sentido e que vocês vão poder ver como às vezes certas coisas singelas podem mexer em relação às próprias experiências de quase morte. Então, esqueci de comentar aqui, ó, se inscreva se puder e também seja membro se tiver interesse. Tem vários vídeos aqui exclusivos e conteúdos que vocês podem ver lá. E também estamos aí no Instagram e no Facebook, caso queira ver outros conteúdos que não seja vídeo, mas frases e outros temas em si relacionados a esses temas, siga-nos lá. Então, vamos ligar aqui, eu tinha esquecido de colocar. Os dados de hoje, né, quem vai fazer essa experiência, quem teve essa experiência, foi uma mulher chamada Jerry W, foi identificada apenas assim. O ano dessa EQM foi 1976, lá nos Estados Unidos, e a causa foram complicações da anestesia. Então a Jerry nos conta alguns detalhes do que aconteceu com ela e da transformação que ela passou. Então a Jerry começa o seu relato da seguinte forma: herdei genes horríveis para dentes de ambos os pais. Eu tenho uma mandíbula pequena, combinada com dentes extraordinariamente grandes. Além disso, meu alinhamento natural da mandíbula e dos dentes estava um pouco torto. Uma vez que meus dentes adultos nasceram, precisei de aparelho e também tive que fazer um procedimento para corrigir parcialmente o meu desalinhamento dos maxilares e dos dentes superiores e inferiores. Antes desse tratamento, eu não podia comer nada que envolvesse morder algo e puxar a comida para longe, como sanduíches, torradas ou pão, cachorro-quente, etc. Ou seja, ela tem uma vida ali, né, já tem um certo pedágio evolutivo, não poder comer essas coisas boas, né? E ela continua: eu sempre tive medo de dentistas. Além disso, alguns dos que eu fui não gostavam de crianças e não tinham empatia. Todas as consultas odontológicas que tive antes de sair de casa, quando adulta, envolviam dor, medo e lágrimas. Muitas vezes acompanhada de bullying do dentista com frases como: por que você está chorando? Isso não dói. No dia da minha EQM, eu estava fazendo o realinhamento da minha mandíbula e dos dentes. Me deram gás hilariante no início e depois uma combinação de analgésicos. Adormeci. Eu, entre aspas, acordei de pé descalço em um lugar muito grande e iluminado. Eu só podia ver claramente na minha vizinhança imediata. Tudo ao meu redor era uma espécie de névoa indistinta. Estava seco, mas não havia substância no ar. A névoa bloqueava minha visão e era algo que eu realmente não conseguia tocar. Eu podia ver em todas as direções, exceto para cima. Lá em cima estava o céu. Acho que era um azul ou azul dourado. Eu tenho uma impressão de azul na memória, mas não uma memória clara de ver um azul real, porque tudo era muito brilhante,
branco ou tipo ouro branco, como a luz do sol em seus olhos, refletindo em tudo, mas nada dolorido ou desagradável. Eu estava muito, muito brilhante. Eu, entre aspas, senti como se estivesse ao ar livre. Acho que havia uma grama verde sob meus pés. Só que eu só conseguia ver alguns centímetros de cada lado deles, como se estivessem em uma coluna de ar limpo. A névoa brilhante e seca estava em todos os outros lugares e se diluiu no alto. Lembro-me fortemente do cheiro de flores silvestres desabrochando. Também podia ter havido aromas de flores de frutas. Haviam flores levemente perfumadas, mas nada muito exagerado. E elas eram maravilhosamente frescas, limpas e perfumadas. Havia uma brisa muito leve, e eu me lembro de estar absolutamente confortável. Não havia sensação de calor ou frio, apenas uma percepção de que o ambiente estava na mesma temperatura que eu. Não me lembro do silêncio ou do som. Nenhum deles parecia estar presente. Me lembro de um sentimento intenso de paz, alegria e libertação. Isso é difícil de expressar, porque era como se eu estivesse muito tensa, mas ali não precisasse mais ficar assim. Não havia ninguém por perto, mas eu não me sentia sozinha. Foi então que ouvi a voz interna na minha cabeça. Alguém me dizendo que eu tinha que voltar, entre aspas, por enquanto, pois ainda não era hora de estar lá. Era uma voz suave, sem gênero e gentil. Eu não tinha a sensação de concordar ou discordar. Eu estava apenas ouvindo a voz a me dizer que eu precisava voltar. Então, lentamente me dei conta de alguém gritando urgentemente à distância. Eu podia ouvi-los muito fracamente, que eles estavam repetindo: respire, respire, vamos, respire. Me lembro claramente de ter ficado irritada por me dizerem para respirar e por saber com absoluta certeza de que eu não queria respirar novamente. Os gritos ficaram cada vez mais altos e cada vez mais próximos, mas não como se alguém estivesse lá e vindo em minha direção, mas sim como se estivesse sendo acordada de um sonho. Então o lugar brilhante desapareceu e eu despertei com meu dentista inclinado sobre mim. Seu rosto estava totalmente branco e havia 2 a 4 figuras sombrias ao redor das bordas da sala. Não ficou claro se eram pessoas reais ou outra coisa. Havia também um grande e sibilante recipiente de oxigênio perto da minha cabeça. E havia pelo menos 2 outras pessoas, reais entre aspas, na sala que estavam ajudando a me ressuscitar. Mas não sei se eram da equipe de emergência ou apenas outras enfermeiras ou médicos. Me lembro de estar confuso e me perguntando por que meu dentista parecia preocupado agora, quando minha última lembrança era dele sendo mal-humorado. Eu tenho uma memória muito vaga da equipe arrumando alguma coisa com minha mãe, mas não sei se isso realmente aconteceu. A memória da minha mãe, da época, é vaga. Ela se lembrou de pequenas complicações e ouviu vozes altas, mas acho que ela não percebeu as palavras ou não teve mais detalhes. Lembro-me de que os pais foram proibidos de entrar na sala durante a operação e estavam conosco apenas como quando saímos da sala de espera para as salas de tratamento. Esse foi o relato então da Jerry, um relato que aparentemente distou um pouco do canal, porque eu sempre trago em geral casos de EQMs mais impactantes ou diferenciados. Mas é interessante colocar nesse sentido como que às vezes o singelo também pode causar profunda transformação na pessoa. Então veja,
Ela não viu necessariamente um ambiente totalmente iluminado, cachoeiras de energias, não viu túneis magníficos, ou não encontrou com seres luminosos. Mas o fato dela se ver, olha só, um ambiente, uma névoa, uma neblina, ou a gente pode dizer um campo energético muito intenso ali a rodeando. E ela falava que parecia uma coluna de ar onde ela estava, e em volta tudo era neblina. E pareceu ver gramas, ver flores, sentir o aroma das flores. O céu parecia azul, mas obviamente não era como a gente está acostumado aqui. Até porque essas experiências fora do corpo, mesmo essas experiências de EQM, é o nosso cérebro tentando traduzir as sensações que são extracerebrais, que estão além da nossa condição humana, além do nosso corpo de mamífero. Então é difícil para a gente ter uma percepção ampliada da realidade, de uma realidade inclusive mais avançada, e ao voltar conseguir traduzir em palavras, de modo visual, de modo sensorial, tudo que a gente realmente vivenciou. O cérebro humano tem essa dificuldade, interpreta algumas coisas, tentando, vamos dizer assim, acomodar aquilo que ele percebeu com a realidade física aqui. Mas toda essa percepção dela, apesar de não ver tudo aquilo, a detalhe, ela era muito jovem, ela era adolescente, pré-adolescente na época. Então, mesmo assim, ela vendo tudo isso, ela conseguia, de alguma forma, entender aquele sentimento de amor que estava ali. Dava para perceber que as flores eram um processo também é, que dava uma pacificação, que deu essa sensação de libertação que ela tinha, ampliou essa questão de se sentir mais acolhida, de se sentir diferenciada. Então, todo o artifício que estava ali foi justamente para ajudá-la. Então, a gente tem que entender que, primeiro, ela ir ao dentista já era um evento traumático. Então, foi-se utilizado aí de uma complicação de anestesia para justamente, naquilo que ela tinha dificuldade, naqueles processos emocionais já negativos que ela trazia em relação ao dentista, era justamente fazer com que esse evento pudesse, de alguma forma, também passar por uma outra instância, para uma outra dimensão e ela poder também, quem sabe até, ficar menos traumatizada com essas questões aí odontológicas. Então, todo o contexto, você veja, para uma consciência já é suficiente para ela perder o medo da morte, para ela entender o que existe após outras dimensões e tudo mais. E você veja, ela falava que não percebia o som, né? Parece que não havia voz nem silêncio, mas também tudo isso, como a gente sempre fala, é patrocinado por outras dimensões. Então ela também não estava sozinha e ela viu que ela sentiu que ela não estava sozinha. Apesar de não ver nenhum parente falecido ou nenhum ser de luz, como é chamado no EQM, nós chamamos de amparador, quer dizer, é um guia, um mentor extrafísico, alguém que está ali acolhendo e orientando a experiência. Ela ouviu claramente uma voz dizendo para ela que não era o momento dela, que é o fenômeno da telepatia, transmissão de ideias, que também é muito comum nas EQMs, nas experiências fora do corpo. Especialmente as experiências fora do corpo autoinduzidas, são mais comuns ainda. Então veja, uma visão limitada, uma percepção de pacificação, de libertação, de flores e um contato de alguém querido que ela não viu quem é, não sabia por razões distintas, às vezes não tinha maturidade para isso, às vezes por razões diversas era melhor ficar apenas com a impressão de estar ali sendo assistida. Mas de qualquer forma, aquela voz veio, orientou, disse que não era o momento, e ela voltou, não querendo estar ali, não querendo de fato voltar, querendo ficar por lá, como acontece em tantas EQMs. Mas não adianta, a vida continua e a gente precisa fazer o que a gente combinou muitas vezes antes do renascimento. Nós temos aí o nosso propósito existencial, a nossa missão de vida. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal que fala. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, não tem, mas tem um vídeo aqui no canal chamado EQM e a missão de vida, o propósito existencial. Esse vídeo, ele não é um vídeo de relatos. Inclusive, deem uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem vários links, sugestão de leitura de EQM, tem vários pontos interessantes. E um vídeo que é muito bom que tem aqui no canal, que a gente tem vídeos de relatos, que são depoimentos como esse, e vídeos de conhecimento,
que a gente pode aprofundar certos conceitos e você vai entender algumas coisas que ficam às vezes jogadas ou obscuras em relação ao EQM, em relação à vida após a morte, que a gente já entende de modo até científico. Então, tem vida, dá uma olhada, tem até uma playlist que é chamada Entendendo o EQM. São só de vídeos de conhecimento, vídeos que vão te aprofundar. E esse vídeo que fala do propósito essencial, ele é muito bom, porque ele amplia nosso entendimento de que quando fala, você tem que voltar, você não cumpriu tudo. O que é não cumprir tudo? É ficar assistindo série e filme? É ficar indo no restaurante? Não que isso não tenha importância, mas isso é irrelevante em relação à vida. Nós temos propósito, nós temos coisas para a gente renovar na gente mesmo, para a gente evoluir enquanto consciência e também propósito em relação aos outros. Coisas que a gente precisa desenvolver, ações fraternais ou assistenciais em relação aos outros, enfim, temos muitas coisas a fazer aqui. E quem fica, o que eu devo fazer? Eu tenho alguma coisa para fazer? Ou então, estou sentindo um vazio? Olhe lá o vídeo do EQM Propósito Existencial, que muitas coisas vão te esclarecer e vão te ajudar nesse sentido. Eu não tenho a capa do vídeo para deixar aqui, mas eu vou deixar o primeiro comentário aqui do vídeo vai ser o link, tá, para vocês verem esse vídeo, caso você ainda não tenha visto. Então o EQM pode ser simples, mas mesmo assim traz transformações, traz mudanças e muitas vezes encaminha a nossa vida para aquilo que a gente realmente veio aqui fazer. E você, sabe qual é o seu propósito de vida? Já teve uma experiência de quase morte? O que você acha desse vídeo de hoje? Coloque aqui nos comentários, porque é sempre muito gratificante estar lendo o que vocês escrevem. E outras pessoas também que ficam sempre lendo e de olho aí nos comentários, contribuindo, a gente assim, criando um grupo, uma comunidade, pessoas interessadas em falar e comentar sobre esses assuntos. Isso que é realmente muito bacana de fazer esse trabalho aqui no canal Dimensão Mental. Bom, gente, então o vídeo de hoje é esse. Eu fico por aqui. Espero que esses assuntos possam ter agregado alguma coisa a você, possam ter também trazido outras reflexões e questionamentos que, em geral, você ainda talvez não tenha tido. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima.